Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Tudo bem na mesa? Quem está nos escutando, tomara que tenha sido bom final de semana, início de semana, né, Mário? É isso. E aí? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Henrique, ficou uma certa polêmica aqui semana passada, lembra? O negócio de lavar o nariz? Opa, se lembro. Que eu sempre ouvi Sei também que até é a bom origem. lavar com soro, assim, para evitar sinusite, para curar. Eu sei até a origem. A coisa data, segundo os meus colegas otorrinos e pediatras, a coisa data de mais ou menos 2-3 semanas atrás. Algum santo no Instagram resolveu, e aí de garbo e elegância, né? O cara tinha CRM, resolveu falar que aquilo não é bom. E aí explodiu, né? Tudo vira polêmica, tudo acaba virando preocupação. E aí a síntese da coisa, o resumo da coisa é: esquece o homem do Instagram. O trem vale a pena para tudo, Mário. Vale a pena para quem tem infecção vigente. Então, quem está agora com sinusopatia infecciosa, ou seja, sinusite, faça a lavagem de narinas. Quem tem rinite alérgica, faça a lavagem. E quem não tem nada e mora em regiões de grande poluição, como por exemplo São Paulo, Vitória, os otorrinos orientam que isso seja feito de forma preventiva, até 4-6 vezes por dia. Igual eu faço, igual eu falei na semana passada, eu cheguei a dizer isso, né? Não faço com soro, faço com água, mas isso é extremamente recomendado. Mas tem alguns cuidados que o indivíduo precisa ter. E são coisas óbvias, né, Mário? Sim. A gente não joga um extintor de incêndio para dentro do nariz. Você não põe uma mangueira do bombeiro para dentro do nariz, gente. Você joga com delicadeza, principalmente em idoso, frágil e criança. E a outra observação é nunca com a cabeça virada, porque quando você vira a cabeça, você facilita que esse líquido entre para dentro do ouvido, e aí pode te dar a mesma sensação. Quem já pegou onda, quem já nadou em mar aberto, quem já foi mais que deve em piscina, sabe que às vezes corre para dentro do ouvido e dá 2 dias depois está com dor de ouvido, porque você fez inflamação, infecção do ouvido. Quer dizer, você tem que jogar o soro, não precisa virar a cabeça para trás, assim. É na posição que você normal, em pé, assim, sentando. Trás nem para frente. Isso aí, joga ele normalmente. Se você quiser debruçar um pouco por cima da pia, pode. O que não pode é lateralizar a cabeça. Sabe quando você está comendo um negócio que o cachorro te olha e faz aquela torcida de cabeça assim? Aquilo ali não pode fazer. Tão bonitinho, né? Não. O cachorro quando olha assim é bonitinho, parece que ele está se comunicando. Querendo assim, comunicar. É verdade. Ai, mano, eu já falei que nós vamos ser presos uma hora dessa. Não, mas é muito importante eu estar dizendo. Então, gente, é recomendável. O que surgiu aí no Instagram não é uma determinação da medicina, né? Determinação que a gente pode isso passar. Isso aí, não tem contraindicação, salvo, não vai fazer com força, não vai jatear a coisa lá para dentro, você vai jogar um volume de soro lá para dentro, pode ser soro ou água limpa, inclusive, e faz super bem, inclusive até para prevenção. Você aí que tem coceira no nariz, que dorme sempre de boca aberta, que ronca, que está notando que durante a noite você acorda com a boca muito seca, você está dormindo de boca aberta, cara. Limpe o nariz 3-4 vezes por dia. Vai fazer diferença no seu sono. Perfeito. Um médico, e a nosso parceiro aqui da CBN está corroborando a sua informação. Mandou um áudio aqui para o Adalberto. É isso, a gente vai ouvir agora, doutor Henrique, a participação do médico pediatra, o doutor Rodrigo Abudib, estava ouvindo a nossa conversa e ele trouxe também a sua contribuição a respeito desse assunto. Vamos ouvir. Eu estou aqui ouvindo o Mário Bonella e o doutor Henrique. E realmente lavar as fossas nasais é absolutamente necessário. Não só porque você retira o excesso de muco, que é meio de cultura, mas também você retira o alergeno, que eventualmente está desencadeando um quadro alérgico nessa criança. O único cuidado que a gente fala é evitar lavar com a criança deitada. Então, lavar com ela sentada ou em pé é muito importante. Para terminar, dizer que eu sou fã desses 2 rapazes. Um abraço, Rodrigo Abudib, pediatra. Ô, doutor Rodrigo, a gente que fica agradecido a sua participação aqui conosco também, corroborando a informação que o doutor Henrique foi pesquisar. Ouviu, doutor? E o Rodrigo tem uma experiência tremenda nisso aí. Então acredite, vale a pena. Só um detalhe aqui. Alergeno, quando ele fala alergeno, nada mais é do que o pólen.
é o ácaro, é o que deflagrou você começar a ter alergia. Se você deixa aquele trem lá dentro, é alergia que não para, a alergia continua o tempo inteiro. Então qual é a sacada de lavar? Mais tirar o catarro, igual ele está falando, é você arrancar isso de lá. É como se você estivesse falando do seu nariz assim, ó, pode parar de reagir. Já tirei o agressor, pode parar de reagir. É isso que você está falando do seu nariz quando você limpa. Então não tem lógica não limpar. Limpa. Ok. Carlos Alberto, nosso consultor para assuntos intelectuais, falou: é dia do médico? Hoje o médico vem. Eu tenho 2 perguntas para ele. Aproveita o espaço, Carlos Alberto. Ei, doutor Henrique, boa tarde para o senhor. Tudo bem? Tudo bem, Carlos Alberto? Eu queria comentar, fazer a pergunta não é comentar, é aquele tabu do urologista, né? Do toque. Eu já faço acompanhamento há muito tempo, porque eu já não sou tão jovem assim, e eu queria perguntar ao senhor, não fazer o toque e fazer só o PSA, ultrassom, a gente já fica garantido, porque alguns médicos acham que não, eu sou defensor do toque. Mas é a partir de 50 anos, né, gente? 50 anos. Não, é sério, porque eu acho que não, hein? Eu conheço um médico que fala assim, foi no meu consultório, pão. Não, por isso que eu tô perguntando, porque a gente quer ficar prevenido. Não, vamos lá. É importante a avaliação toda e isso é determinado pelo urologista. O exame de toque, ele passa nas grandes diretrizes do mundo e eu acabei de passar por uma consulta de urologista que ele acabou de falar isso para mim, por isso que eu tenho esse dado tão certeiro. Acima de 45, 50 anos, o primeiro exame de toque tem que ser feito. Depois, o segmento depende de alguns contextos. Doutor, quanto mais risco... mas meu não foi claro para mim. É acima de 45 ou acima de 50 anos? É porque tem diretriz que fala 45, tem diretriz que fala 50. Isso é super comum, Mário. Na cardiologia, isso é lazarento. Na cardiologia, fala assim, a primeira consulta com o cardiologista tem que ser feita com 45. Aí a outra diretriz, com 40 anos. Aí você nunca sabe direito com quantos anos, porque cada diretriz baliza-se para fazer essa decisão em algum pool de estudos. Vou escolher aqui esses 10 estudos e vou decidir se é com 40 ou 45. E aí, às vezes, os estudos são diferentes. E isso dá. Agora, nunca vai ser assim, uma diretriz fala com 20, outra fala com 65, viu, Mário? Nunca vai ser assim. Mas esse delta de 3, 5 anos, ele é super comum. Para exame preventivo, ele é comum. Para início de acompanhamento, ele é comum. Para exames de rastreio, ele é comum. Então, de vez em quando, vocês vão escutar esse deltazinho, não incomoda com ele, não. Vai aos 45, não vai aos 50, não, vai aos 45. E aí, esse primeiro exame de toque, ele é necessário. A partir desse primeiro exame, alguns urologistas em alguns pacientes seguem só com PSA. Vou dar um exemplo simples. Atleta sem história de câncer na família, não fuma, não é obeso, não é hipertenso, não é diabético, o cara não tem doença nenhuma, ele não tem queixa, ele está indo bem, talvez ele não seja o cara que o urologista quer ver todo ano como a próstata está no toque. Diferente de um outro indivíduo. 55 anos de idade, fuma desde os 12, hipertenso, diabético, obeso, tem uma vasta história de câncer de próstata na família. Esse cara provavelmente não vai acompanhar só com PSA. Então, tem que ir no urologista. Marca a data aí dos 45 aos 50, escolhe essa primeira consulta e a partir daí confia nele que ele vai saber o que fazer. Doutor, pegando carona, o que o médico avalia ali com o exame de toque? O que ele sente para saber, tá com problema ou não tá? É o seguinte, a próstata é um tecido meio borrachoso. A próstata é como se fosse uma borracha dessa mais redondinha, que você vai gastando as arestas dela, ela vai ficar redondinha e ela fica borrachuda. No câncer, ela fica irregular, às vezes ela fica endurecida, às vezes ela fica ocupando um espaço que não era dela. E isso, às vezes, em alguns determinados tipos de câncer, o PSA não altera tanto. Então, às vezes, você está diante de um cara que anatomicamente ele está fazendo diferença no dedo, no toque, e não está fazendo tanta diferença no PSA. Hoje existem algumas contas que eles fazem, uma razão de PSA livre, PSA total, eles conseguem rastrear um pouco mais e usar o PSA um pouco mais. Mas a gente ainda não está isento completamente da necessidade de toque. Mário, existe até a necessidade, às vezes, de você fazer segmento do cara com toque. Eu percebi um nódulozinho aqui, eu já, biopsiei, já fiz um ultrassom, eu já sei que não é nada, mas todo ano eu vou lá ver o que está acontecendo. Igual câncer de mama. Mulher, quem está nos escutando sabe disso. Eu achei um nódulo, fiz toda a investigação, fiz a mamografia me induziu a fazer ultrassom, eu fiz ultrassom, o cara do ultrassom quis puncionar o nódulo. Puncionei e descobri que o nódulo não é nada, é benigno.
você não desconsidera, nunca mais precisa voltar aqui com esse nódulo no seio. Ele vira um sinal de alerta. De 6 em 6 meses, de ano em ano, o mastologista vai lá e quer saber como é que está aquele nódulo. Não é porque eu dei hoje um diagnóstico de benigno que lá na frente ele não pode se tornar algo ruim. Então, você fica de olho naquilo ali. Aquilo é um sinal de alerta para você. É a mesmíssima coisa. Isso é igual em linfonodo, isso é igual em uma imagem que você tem achado no pâncreas ou no fígado. Então, as imagens que a gente acha esse ano que não são nada, a gente não esquece, não. A gente não fala pro cara, tchau, volta daqui 10 anos, não. Você fica ali monitorando aquela imagem. Agora, a próstata é o que e serve para quê? É o seguinte, próstata faz parte do aparelho reprodutor masculino, ela faz produção, é um tecido ganglionar, vamos chamar assim, glandular. É uma glândula, ela secreta algumas substâncias que são importantes para na hora da ejaculação, só que, não vou falar infelizmente, mas ela foi feita em volta da uretra. Então ela é um tecido que fica por fora, como se fosse um anel em volta da uretra. Por isso que quem tem hipertrofia eles chamam de hiperplasia benigna de próstata, HBP. Por isso que quem tem isso acaba estenosando, fechando, estrangulando o canal da uretra e o cara urina com aquela dificuldade. Urina cheio de pinguinho, não consegue fazer aquele jato forte. É um cara que não consegue urinar pleno, então ele tem lá, 800 ml na bexiga, quando ele termina de urinar, ele ainda continua com 400, com 500, então logo ele tem vontade de ir no banheiro de novo. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem um nome, eles chamam de urgência miccional, tem um monte de nome que vai determinando que, a próstata desse cara está começando a ter problema. Esse cara está começando a estrangular a uretra que passa por dentro da próstata. Todo mundo já conhece um idoso que já passou por isso. E aí é isso, é hiperplasia benigna. E aí qual é uma das sacadas do câncer, para todo mundo que está nos escutando? A maior parte dos cânceres, não fazem essa sensação. Porque se fizesse, a gente matava a charada, né, Mário? Tô urinando mais vezes, com mais dificuldade, o jato está mais fraco, vou correr porque é câncer. Não, o câncer, por várias vezes, na maioria das vezes, não faz esses sintomas. Ele nasce de forma gradual e subclínica, ele não dá sintoma, o cara continua urinando normal. Quando ele vai ver, ele está até com metástase já. Por isso que no caso de câncer de próstata, é preciso que você vá no médico para ele fazer exame preventivo. E exame preventivo é PSA mais o exame de toque. Carlos Alberto, antes da sua segunda pergunta, você permite perguntas dos ouvintes aqui? Claro. Só para rapidamente que o Edson, quem faz o toque? É urologista ou proctologista? Os objetivos são diferentes, Mário. O proctologista é um cara que cuida do reto para trás. A porção intestinal, ela é esôfago, estômago, depois vem intestino delgado, que é o fino, que é o que absorve os nutrientes, depois vem o intestino grosso. O intestino grosso tem por função desidratar o bolo fecal, ou seja, tirar a água para você, te devolver a água e formar o bolo. No final do intestino grosso, chama reto, porque ele é bem reto, ele vem depois de uma porção chamada sigmoide, que é igual a um S. Então, depois do reto para trás, é o proctologista que cuida. Então, ele vai tocar? Vai, mas ele quer ver como é que está a hemorroida, se tem ou não tem fezes aderida, como é que está a parede do reto, se tem flacidez, se tem algum pólipo, se tem alguma coisa acontecendo. Então, ele tem uma função no toque, diferente do urologista. O urologista, ele não toca para ver nada de intestino, ele toca para ver a próstata. É que ele consegue ver a próstata através do toque. O toque encosta na próstata que está do lado de fora do intestino. Mas é que como a parede do intestino ela é muito fininha, ela permite que o cara sinta no dedo a próstata, exatamente como ela está. Como ela está de consistência, como ela está de tamanho, como ela está de regularidade, e assim vai. O Guto Cowboy mandou uma dúvida aqui tão inusitada. É verdade. Doutor, colocar o ouvido no travesseiro e ouvir o próprio coração é normal? Absolutamente normal. Travesseiro ouvindo o coração de lado, assim, hein? Se eu tenho uma resposta... Guto, isso é super normal. Ah, é? Guto, olha que legal. Se você fizer uma atividade física
rápida. Por exemplo, roubaram o relógio, tive que correr atrás do ladrão. Quando você para, você escuta nos dois ouvidos, tum, 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 tum. Quem faz isso pode fazer agora. Só os graves que não faz não, senão você vai infartar agora. Quem é jovem faz aí que você vai ver. Quando você faz um delta, quando você faz a progressão da atividade física, você se acostuma com o barulho e às vezes não sente. O que é isso que você sente no barulho? É o seguinte, o barulho no ouvido é o seguinte: toda vez que você bate ou forte ou o fluxo não vai laminar, ou seja, o fluxo vai dentro do vaso todo turbilhonado, como se fosse um liquidificador, você escuta o barulho do fluxo. O fluxo não é possível escutar o barulho nesse momento agora. Se você colocar o pulso na sua orelha, você não vai escutar o fluxo que tem no pulso. Por quê? Porque nesse momento agora, esse fluxo está laminar. Ele corre exatamente do mesmo jeito que o vaso está mandando. Então, se o vaso está mandando da direita para a esquerda, 30 graus para cima, noroeste, ele vai exatamente como o vaso está mandando. Então, ele não bate na parede do vaso. O sangue que passa não encosta na parede do vaso, ele corre com o vaso. Quando você turbilhona esse fluxo sai batendo nas laterais dos vasos e você consegue escutar isso. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você esmaga um pouco as carótidas, as artérias que passam no pescoço. Quando você faz isso, turbilhona um pouquinho e bate lá no bulbozinho, lá dentro do ouvido, e você escuta como uma escuta óssea. Você não está escutando de fora para dentro, você está escutando de dentro para dentro. E isso existe e é normal. Aí, Guto, é normal ouvir seu coração batendo quando você deita e bota a orelha no travesseiro. Carlos Alberto, sua segunda pergunta. Doutor Henrique, agora, eu tô certo então, meu médico, viu? Ele só pede PSA, só fiz o toque uma vez, eu falei, pô, será que tem que fazer todo ano? Fica esse tabu, né? Pra mim não tem problema, viu? Graças a Deus tá tudo bem. A outra pergunta não tem a ver com sintoma. Às vezes a gente vai no médico, a pessoa fala de um remédio ou de uma cirurgia. O senhor acha normal a gente ouvir uma segunda opinião? O senhor acha que o paciente tem esse direito de procurar um outro médico para ficar tranquilo ou não? O que Carlos Alberto, ele não só tem direito, como ele tem dever. Presta atenção. Uma coisa, Carlos Alberto, é eu chegar no seu consultório e falar assim, Carlos Alberto do céu, eu não estou escutando direito. Aí você põe o aparelho e fala assim, nossa, Henrique, tá cheio de cera. Tirar a cera e ir para casa feliz, contente, com um negócio super simples, que é zero de risco para mim. Não tem que tomar remédio por 15 dias, não vai fazer nada, não vai me dar diarreia, não vai abrir meu peito, não vai fazer cirurgia, não vai fazer nada. Ótimo, não precisa de segunda opinião para isso. Outra coisa é eu chegar no seu consultório e falar assim, Carlos Alberto, estou com dor no peito. E você fazer determinado exame e falar para mim assim, Henrique, você tem que abrir o peito para operar. Carlos Alberto, nessa hora, se eu não tenho 100% de confiança no Carlos Alberto, se tem 99%, o Carlos Alberto vai querer que eu visite outro médico. Para que a coisa... O Carlos Alberto, isso tudo na vida é assim, né? As coisas a quatro mãos, elas são melhores do que as duas. Médico que tem ego com essa questão, você já pode começar a desconfiar. A gente não pode ter ego. Nesses momentos imprescindíveis de coisas mais graves, que podem levar a risco, ou de perder um pedaço do corpo, ou de morrer, ou de ter diarreia porque passou um remédio, ou do diagnóstico que você está com medo, é um linfonodo que você não sabia, era uma íngua que o médico falou que é linfoma, ai meu Deus, calma. Escute uma segunda opinião. Se o seu médico for realmente parceiro, ele vai falar assim, cara, vai lá, escuta a segunda opinião e volta aqui se você quiser. Quem sabe eu ligando para esse cara já não melhora, a gente já não acha uma outra coisa. Então não só pode, como deve. Se você está diante de um momento decisivo na sua vida na medicina e não tem 100% de confiança, procure outro médico para escutar. Agora, se você tem 100%, relaxa, porque o cara estuda o dia inteiro para te falar que tem que abrir o peito também, entendeu? Obrigado, doutor Henrique. Tineri, boa tarde. Eu fui ao urologista. Ele passou um medicamento que agora eu faço xixi de 10 em 10 minutos, principalmente na paz da manhã. O que pode ser a causa? E não resolveu com o medicamento o problema dele. E tem remédio que faz isso, né? Faz a gente ficar com a boca seca, fazendo muito xixi, não tem, doutor? Tem. Algumas medicações têm o intuito de fazer o cara urinar mais. Então eu não sei o que foi que ele queixou para ele lá, mas se o objetivo foi tem que urinar um pouco mais, o objetivo foi alcançado, mas isso trouxe desconforto. O que ele tem que fazer? Volta lá.
e fala pro cara assim, ó, eu até tô urinando mais com o remédio que você falou, mas eu tenho que ir no banheiro de 10 em 10 minutos. E ele vai reajustar. Médico nenhum, ô Mário, tem a intenção de pegar uma queixa do paciente e piorar ela. Não tem. Se você, qualquer queixa de qualquer momento piorou, você tem que voltar no cara e falar, e aí por que eu acho que tem que voltar? Primeiro, porque você foi a primeira vez, imagino que você confie no sujeito. E andar com o sujeito de mão dada, vamos pensar assim, facilita, porque ele já sabe o que ele errou. Ele passou uma medicação que não deu certo, então ele já passa para a segunda. O raciocínio dele é um contínuo, ao passo que se você troca de médico toda vez que você está insatisfeito e não fala para o cara que você está insatisfeito, ele zera o jogo. Então é como se ele te conhecesse de novo. Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Aí errou, você vai em outro. Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. O cara zera o jogo. Então não faça isso não. Volta no mesmo médico e fala, nego, você cagou na retranca aqui, ó, tá horroroso. Porque aí você dá direito a ele de corrigir e a chance dele acertar é maior, porque a primeira tentativa ele já fez. Beleza, Carlos Alberto? Obrigado, doutor. Doutor, hoje muita gente tem crise de ansiedade, né? Quando eu tenho crise de ansiedade, eu sinto um aperto no peito, parece que o coração dispara. Quando é que a pessoa pode ter certeza que é uma crise de ansiedade e não é um problema sério no coração? Quais são... Depois que passa por avaliação e exame, Mário. Não tem jeito. Porque, não tem jeito. Por quê? Tem doença endocrinológica grave, tem uma doença chamada feocromocitoma, que é um negócio lazarento, que dá uma sensação horrorosa no cara dentro de casa, e o cara tem plena convicção que aquilo é ansiedade. Por quê? Porque faz parte da síndrome vir os sintomas e acabar os sintomas sem ele ter domínio de nada. Então vem aquele desespero, vai embora aquele desespero e nada, e ele fica em casa falando, nossa, eu tô ansioso. Então não faz isso não. Na hora do pico da ansiedade, do pico que você está sentindo, pronto-socorro, vai no médico. Aí o cara vai fazer exame, vai triar você, ver como é que tá a pressão, frequência, te examinar, colher exame, não é nada. Aí você vai ter o diagnóstico de ansiedade com o psiquiatra. Primeira coisa a fazer é descarta o que é grave e depois vá ao psiquiatra para ele dar esse diagnóstico. Porque, afinal de contas, tem tratamento. E você fica com menos esses picos. A vida se torna um pouco mais tranquila. Perfeito. Esse é o doutor Henrique Bonado. Vai no Festival de Alegre, doutor Henrique? Vai ter Pedro Sampaio, vai ter... Jota Quest. Gustavo Lima. Gustavo Vai lá Lima. dançar um pouquinho? Ô, Mário, eu acho que não. Eu provavelmente vou estar trabalhando. Então, tá. Mas eu já Não, gostei Henrique. desse negócio. Eu já fui bom nesse negócio aí, Mário. É mesmo? De dançar ou de cantar? Assim? Opa. Não, quando nós era pequeno, né? Naquele tempo que a gente podia aprontar. E a Seresta. Nessa época é a Seresta. Né? Interessa. Rei Conif. Pam, pam. Tchau, doutor Henrique. Obrigado, viu? Vamos com Deus. Boa semana, gente. Até Tchau. a próxima Terça-feira. terça-feira.